Olá aos participantes. Estamos dando continuidade ao estudo comparado do Antigo e Novo Testamento, que foi iniciado no domingo passado. E estávamos dizendo no domingo passado que não procede a interpretação de alguns que veem uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. E, segundo essa percepção, o Antigo Testamento seria dureza, seria uma doutrina de salvação baseada no cumprimento rigoroso da lei, e essa dureza incluiria, inclusive, o massacre de Jericó. E nós dizíamos no domingo passado, fazendo aqui uma revisão, uma recapitulação, que não é bem assim, porque bastava sacrificar um cordeiro e estava tudo resolvido. Ou seja, quem sacrificava o cordeiro estava proclamando que aceitava a promessa feita no Gênesis de que se viria, o Senhor enviaria o Messias para constituir a nossa relação com Deus, nos reconciliar com o nosso Criador. Portanto, se bastava o sacrifício do cordeiro, era a mesma doutrina do Novo Testamento. Que doutrina do sacrifício do cordeiro que veio, foi sacrificado na cruz, como único e suficiente Salvador. Era a mesma coisa, a mesma doutrina de salvação no Antigo e no Novo Testamento. E resta a questão, então, da dureza. Né? E nós dizíamos que, para entender isso, nós precisamos considerar o contexto histórico, porque os livros que compõem o cânone bíblico, eles foram escritos ao longo de mais ou menos 1.600 anos, portanto, em períodos históricos bastante diferentes. Em alguns momentos, Israel era um reino, em outros momentos era um grupo de tribos que tinha juízes, mas não tinha nem sequer uma monarquia organizada. Em outros momentos, Israel estava no cativeiro babilônico. Então, são momentos, ou depois, no Novo Testamento, sob dominação romana. Então, são momentos diferentes. E ao longo desse período, Israel foi uma teocracia durante algum tempo. Tinha um governo por delegação divina, porque os reis eram ungidos pelos profetas. Então, estes livros bíblicos desse período teocrático, eles têm normas, têm leis para as relações chamadas horizontais, as relações entre os homens. Não só sobre as relações entre Deus e os homens, que são as relações verticais. Então, há uma diferença. As relações verticais, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são muito tolerantes, são muito magnânimas, são marcadas pelo perdão, pela misericórdia, pelo amor. E as relações horizontais, que só estão no Antigo Testamento, as relações entre os homens, porque o Novo Testamento não é teocracia. Então, e não é teocracia porque o povo judeu já havia se organizado. E porque não é propósito do plano de salvação estabelecer um governo secular. O governo secular foi organizado por profetas e por reis ungidos, porque era necessário um período de organização, mas, passado esse momento, não tem mais política secular, política para o momento histórico. Né? Então, não tendo relações horizontais, porque não tem política secular, não tem política de governo humano, a dureza sumiu, porque a dureza era para isso, para as relações entre humanos, seja entre humanos pessoas, seja entre humanos estados, nações, reinos, povos. Isso faz uma diferença. Outra diferença que nós temos visto é que momentos diferentes, a gente tem o cânone bíblico no todo tem camadas de revelação. Então, a revelação vai progredindo e vai sendo mais clara
à medida que a humanidade vai se preparando para isso. Então, a revelação do Novo Testamento é uma revelação para um povo que já tinha alguma influência filosófica, algum descortino filosófico, porque durante o Novo Testamento o que predominava naquela região toda do Mediterrâneo era a filosofia grega. Então, era um povo que tinha um raciocínio mais elaborado. Né? Os judeus não tinham filósofos, não tinham, mas conheciam. Né? Pelo menos os escribas, os fariseus, os doutrinadores, os mestres, eles conheciam a filosofia grega, tanto conheciam que Paulo, que tinha sido fariseu, dialogou com os filósofos gregos de igual para igual. Né? Então, a revelação vai assumindo um tom diferente na forma, mas sem diferença de conteúdo. É o que nós colocamos aqui. Então, vimos também que citávamos Levítico 1:4 para mostrar que a doutrina de salvação é a mesma, onde está escrito: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, o cordeiro que estava sendo sacrificado, para que seja aceito por ele. O ele aí com E maiúsculo, né? Que é o Senhor, para a expiação ou purificação das faltas cometidas. Então, era a salvação, a doutrina de salvação do perdão, e não das obras nem do mérito. Bom, também citávamos Efésios, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é a mesma doutrina de salvação baseada na graça. A graça de quem bota a mão na cabeça do cordeiro e a graça da salvação mediante a do Novo Testamento e do Antigo. Então, tínhamos comentado o texto até aí. Né? Agora, na página 3, o primeiro parágrafo iniciado na página 3, para alguém que esteja acompanhando aí, nós temos um parágrafo dedicado à salvação pela graça já no Antigo Testamento. Como que concluindo as considerações anteriores. Não do texto todo, mas relativamente à ideia de salvação pela graça no Antigo Testamento. Em que nós dizíamos no texto que, citando Levítico, e dizíamos que a doutrina de salvação dos dois testamentos não é uma justiça retributiva. Não é assim. Você faz isso e tem essa resposta. Você faz aquilo e tem esse troco. Não. Não é uma relação de troca. Cumpra a lei e eu te salvo. Descumpra a lei e eu te condeno. Não. Né? A lei é para mostrar a nossa limitação, porque nós somos criados semelhantes, mas não iguais a Deus. A semelhança que nós temos é a criatividade, a engenhosidade que nos permitiu construir uma civilização muito complexa, com uma ciência extraordinária, mas a limitação é que nós não sabemos fazer juízo moral. Nós temos que seguir a orientação de Deus nesse campo. Por isso é que o fruto proibido era não comer do fruto da ciência do bem e do mal. E por que não deveríamos comer do fruto da ciência do bem e do mal? Porque não sabemos fazer a digestão desse fruto. Não sabemos fazer não sabemos fazer esse juízo. Bom, então, se não é uma justiça retributiva, que justiça é essa? É a justiça baseada na equidade. Algumas pessoas confundem equidade com igualdade, com equivalência. E não é bem assim. Igualdade é proporcionalidade. Então, que proporcionalidade é essa da doutrina de salvação? É uma justiça praticada proporcionalmente à capacidade humana. Proporcionalmente, que é a capacidade que nos resta se não somos capazes de cumprir a lei.
capacidade que nos resta é aceitar a graça mediante a fé. É aceitar o Messias como Senhor das nossas vidas e como Salvador. Então, portanto, equidade, porque é proporcional às nossas capacidades e necessidades. Não esquecer que não é só capacidade, é sobretudo necessidade. Até porque a nossa capacidade é limitada. E não teria muito o que fazer com ela, a não ser a graça. Mas também pela necessidade. Porque necessitamos de salvação. E por que necessitamos de salvação e de um Salvador? Porque não sabemos nos orientar. Aquilo que dizíamos em várias outras oportunidades aqui, ao longo dos vários estudos que temos feito. Nós somos muito inteligentes, muito criativos, muito hábeis para alcançar objetivos definidos, mas não para definir objetivos. Eu não tenho pejo de repetir o que me parece exemplo esclarecedor. Então eu digo, olha, quando os ocidentais chegaram na China e começaram a praticar alpinismo e subir montanha, os chineses ficaram horrorizados. Por que esse povo sobe numa montanha, num penhasco, com maior dificuldade, escalando um paredão vertical, se arriscando a cair? Chega lá em cima e desce de novo. Não tem nada a fazer lá em cima. Né? Então, para que subir o paredão? É estabelecer o objetivo. E nós nunca teremos unanimidade ou uma clareza plena da importância dos objetivos. Nós temos sempre um sentido polêmico na hora de definir objetivos. Os chineses achavam absurdo o alpinismo. Para que mandar um homem à Lua? Para mandar um homem à Lua é preciso muita engenhosidade, muita capacidade criativa, muita ciência. E nós temos capacidade para essas coisas. Mas para que mesmo mandar um homem à Lua? Aí vão surgir várias opiniões a favor e contra. E nenhuma dessas opiniões é plenamente apta a satisfazer, até saciar a necessidade de explicação. Então, equidade, a justiça do plano de salvação é uma justiça equânime. Equânime porque de equinanimidade. Equinanimidade não é retribuição. Você pecou e por isso vai ser condenado. Não é bem assim. Você não aceitou a graça. Você não aceitou o Salvador. E não é uma retribuição. É apenas a ausência da graça. Então, porque você não aceitou o Salvador, eu vou lhe castigar. Não. Você não aceitou o Salvador e eu não posso fazer nada por você. Né? Então, ou não tem um plano para você. E, portanto, não se trata de retribuição. Então a graça é uma licenciosidade. Eu posso me prevalecer da graça. É um salvo-conduto. Um salvo-conduto é uma espécie de uma carta para deixar a pessoa livre para algumas coisas, ou para alguma coisa especificamente. Então, é um salvo-conduto, quer dizer, uma permissão para que a pessoa pratique toda sorte de iniquidade. Não. Porque citávamos aqui, em outras ocasiões, uma passagem da carta de Paulo às igrejas da região da Galácia, carta aos Gálatas, Gálatas 6, versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Algumas traduções dizem: com Deus não se brinca, em vez de dizer Deus não se deixa escarnecer, porque tem o mesmo sentido. Né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí alguém pode dizer, então é retributivo. Então não é equidade, é retribuição, porque ele vai semear e vai colher. Não é retribuição, porque não é castigo divino. É consequência. Podemos estabelecer aqui uma diferença entre retribuição e consequência. Meus netos estão aqui e eles às vezes fazem umas brincadeiras perigosas. O Calel gosta de subir segurando de um lado e outro de uma porta até encostar a cabeça em cima. E eu digo, olha, cuidado, você pode cair daí. Se ele cair e se machucar, não será um castigo meu,
não estará se machucando nem caindo porque eu estaria castigando. Seria uma consequência dos atos dele. Então, uma coisa é o consequencialismo, outra coisa é a punição, a punitividade. Quando ele diz tudo que o homem semear, isso também ceifará, ele está dizendo que nós colhemos o que plantamos. Não está dizendo nós seremos castigados porque plantamos. E desde o princípio é assim no Antigo Testamento. Tanto que quando o homem desobedece e come do fruto da ciência do bem e do mal, e percebe que estava nu, porque passou a fazer juízo moral, nós formulamos juízo moral, embora não tenhamos capacidade disso. Então, o Senhor fez agasalho para ele, que ele viu que estava nu, o Senhor fez agasalho com pele de animais. Está lá no Gênesis, nós já vimos essa passagem do Gênesis aqui em outros estudos. Então, tudo que o homem semear, isso também se fará. O Senhor, o Deus que cozeu roupa, agasalhos com pele de animais, não estava furioso com Adão porque ele pecou. O simbolismo aí é que ele estava cuidando do homem que se desorientou ao fazer um juízo que não sabe fazer. Estava, de uma maneira carinhosa, velando, cuidando daquele que estava desorientado, fazendo agasalho para ele. Então, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é o testamento da equidade, não é retributivo, porque ele não levou assim nenhum castigo. Ele sofreu consequências, né? E até foi protegido ao invés de ser castigado. Então, vimos que não há diferença da doutrina de salvação. E aí tem um problema que algumas pessoas encontram muita dificuldade nele, porque tem, inclusive, no livro de Eclesiastes, uma recomendação, lá em Eclesiastes 7,16, diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E essa orientação cria problemas para algumas pessoas, né? Então, haveria um limite para a justiça? Haveria uma reversão do sentido da justiça? Ser justo, além de algum momento, representaria uma iniquidade? Não. A advertência é: não seja tão justo ao ponto de se destruir. Quando é que a gente pode se destruir sendo justo? Quando a gente se sacrifica além do dever. E ao se sacrificar além do dever, a pessoa pode... Vou desligar o celular. Bem, a pessoa pode, ao ser justo além do dever, estar se prejudicando, sem ter obrigação de fazer isso. Então, tem uma passagem do mesmo Salomão, lá nos Provérbios, que diz que a gente não deve ser fiador de ninguém. Não assuma as dívidas dos outros. Assumir dívidas dos outros, sem que você tenha responsabilidade pelo outro, nem por essa dívida, é ser justo além do necessário e se prejudicar, como está reafirmado aqui em Eclesiastes. Então, também não é dureza do Antigo Testamento. Pelo contrário, isso é uma atitude paternalista para com os justos. Ele está dizendo: olha, seja justo, mas não se prejudique para ser justo. Não está dizendo não seja justo. Está dizendo seja justo. Mas eu não exijo, não cobro de você, porque o Antigo Testamento não é exigente que você seja justo além do que você pode fazer sem se prejudicar. Então, continuando aqui nessa perspectiva de avaliar a tese de que o Antigo Testamento é dureza, e o plano de salvação do Antigo Testamento é dureza, volto a afirmar: nas relações horizontais teve dureza, mas nas relações verticais teve longanimidade. Longanimidade é uma paciência longa.
perdão, e muito perdão. Mas o Antigo Testamento, nas relações horizontais, não é pacifista. Israel foi um Estado guerreiro quando foi governado teocraticamente, quando os reis eram orientados pelos profetas, quando os reis, antes de ir para a guerra, consultavam os profetas e eram autorizados ou desaconselhados a ir para a guerra. Mas não era pacifista. Ai, não é pacifista? Então, a tradição judaico-cristã não é pacifista, e aí tem gente que se horroriza, né? Se horroriza quem gosta de se horrorizar, mas tem uma definição sarcástica de pacifista que diz que pacifista é aquela pessoa que pensa que quem não merece confiança é o seu próprio país e quer desarmar o seu país porque acha que ele não merece confiança, porque ele é que é o perigo. O perigo para o mundo é o meu país, então eu devo desarmar o meu país, eu sou pacifista. Né? E acha que o outro, o estrangeiro, o possível competidor ou antagonista do meu país, é inocente, não precisa ter medo. E um exemplo disso é que o grande Bertrand Russell, um matemático e filósofo de grande talento, e reconhecido por muitos, ele aí, mais ou menos em 1938, quando as relações entre a Alemanha e a Inglaterra e a França começaram a ficar muito tensas, e a guerra estava apontando já no horizonte, ele sugeriu que a Inglaterra acabasse com o exército e com a marinha inglesa, para passar um recado para a Alemanha. Dizer, olha, não precisa temer a Inglaterra, nós somos bonzinhos, somos tão bonzinhos que vamos acabar com as nossas forças armadas. Como se o perigo não viesse da Alemanha, o perigo fosse da Inglaterra. E como se os nazistas pudessem ser apaziguados com um gesto de boa vontade. Né? E o apaziguamento deu no que deu. Né? O apaziguamento deu foi na guerra. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento também não é pacifista. Isso também não é diferença. Né? E o próprio Cristo não era pacifista. Quando eu digo não ser pacifista, eu digo admitir que tem hora para tudo. Como está lá nos provérbios, né? Eles têm hora para tudo. Tem hora para rir, tem hora para chorar. Tem hora para cuidar e tem hora para matar. Então tem hora para tudo. Tem no Antigo e tem no Novo Testamento. Ah, você pode não concordar, mas tem nos dois testamentos. Não há uma diferença aí entre os dois testamentos por isso. Isso é fato, não é interpretação. E por que é fato? Porque o próprio Cristo pegou as cordas e surrou os, os caras que faziam comércio no templo. Isso não é uma atitude pacifista. Isso é uma atitude dura. Né? E o próprio Cristo teve um determinado momento que diz que não veio apenas para a paz. Ele diz que veio trazer a espada e veio dividir. Né? E quem traz a espada e vem dividir não merece o rótulo de pacifista. Merece o gesto de pacificador. Alguém que está propugnando pela paz. Mas tem uma frase do meu xará, o Martinho Lutero, que diz: paz quando possível, verdade sempre. Ele tirou isso do Novo Testamento, tirou isso do próprio Cristo. Paz quando possível. E ele era o príncipe da paz, Jesus, porque propugnava e defendia a paz. Mas disse: eu também vim trazer a espada. E também usou das cordas. Então, você tem. Ora, para tudo está em Eclesiastes 3, a Josefina me manda e a minha neta Diana trouxe o recado aqui que ela está na outra sala. Aí Eclesiastes 3, que é a hora para tudo. Eu tinha citado equivocadamente aqui os provérbios. E podemos ver aqui em Eclesiastes 3.
Eclesiastes é um livrinho pequeno. Tudo, Eclesiastes 3:1. Tudo tem sua ocasião própria, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. E mais uma longa lista de ocasiões oportunas ou inoportunas, porque tem o seu tempo. Bom, mas se não temos distinção quanto a isso, nem quanto a justiça equânime ao invés de retributiva, Antigo e Novo Testamento não tem justiça retributiva, tem justiça equânime. Antigo e Novo Testamento não são pacifistas, são pacificadores. Antigo e Novo Testamento não são legalistas, tem uma doutrina de salvação pela graça. Então, não há uma diferença substancial. Então, é tudo a mesma coisa, porque são dois testamentos diferentes. Não, não é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa no plano de salvação, é tudo a mesma coisa no que concerne a ideia de justiça equânime, é a mesma coisa no que concerne a ser pacífico e não pacifista, é a mesma coisa nos vários aspectos que temos mencionado aqui. E o que é diferente? É diferente porque não tem uma política secular. Enquanto no Antigo Testamento tinham normas para a vida secular, Moisés chegava e regulamentava o divórcio, relação horizontal. Moisés chegava e regulamentava casamento, e regulamentava lavar as mãos, e regulamentava alimentos, você podia ou não comer. O Novo Testamento não tem nada disso. Porque não tem governo para o mundo. Governo secular é governo para o mundo. Porque chega e diz, meu reino não é desse mundo. Então não trata disso. O Antigo Testamento tratava da guerra. Vai lá fazer guerra com Jericó, com os cananeus, com os amorreus, com os jebuseus. E o Novo Testamento não tem isso. Vai fazer guerra com alguém, não manda fazer guerra com ninguém. Então tem essa diferença. Um tem uma política para o mundo. O Novo Testamento não tem. Política para o mundo é do Antigo Testamento. Aí essa política para o mundo é muito dura. Então tem uma dureza no espírito da coisa. Bom, falávamos há pouco que a revelação se faz em camadas. E a compreensão da relação também. Você pode fazer um pregador pode fazer uma pregação muito simples. Uma das pregações que mais me impressionaram que eu vi foi de um homem que mal sabia ler, que leu um texto bíblico com muita dificuldade e falou sobre a mulher que tinha uma hemorragia e foi curada. E fez uma pregação com grande sabedoria. Mas também você pode fazer uma pregação para quem tem algumas questões mais elaboradas. E aí você encontra livros, como o livro do Rodrigo Silva, que estou lendo em doses homeopáticas, todo dia eu leio um pouquinho. Ele trata de questões muito elaboradas. Então, ele invoca arqueologia, ele invoca a etimologia das palavras, ele vai para o grego, ele vai para o aramaico, porque a revelação se dá em camadas. Não é preciso camada profunda para a salvação. Aquele pedreiro que fez aquela pregação que eu acabei de citar, que me impressionou muito, era suficiente para a salvação, para quem por ela entendesse a oferta de salvação dada por Deus, seria suficiente. Agora, existem outras camadas de compreensão da revelação. E outras pessoas buscam
explicações dentro dessas camadas mais profundas. Então, tem tudo isso na Bíblia. Uma coisa é o discurso de Pedro, o de Judas, naquela cartinha que alguém já chamou de bilhete, porque a carta ao Judas é muito pequena, não tem nem divisão em capítulo, que é muito pequena. Outra coisa são as cartas de Paulo, com muita argumentação, com muita análise. Então, nós temos homens simples, como pescadores, tipo João e Pedro, e temos um homem sofisticado, elaborado, erudito, como Paulo, como Salomão, como Moisés, porque a revelação se faz em camadas, né? E há um momento para cada coisa. Acabamos de ver aí no Eclesiastes 3, né? Então, tem um momento que a simplicidade basta, a superficialidade basta. E tem um momento que é preciso ter alguma profundidade, alguma elaboração, até porque muitas vezes os críticos da tradição judaico-cristã, os críticos do cristianismo, muitas vezes vêm com uma argumentação elaborada, sofisticada, né? E quando alguém diz, olha, houve um genocídio em Jericó, está fazendo um desafio sério, porque o problema do mal talvez seja o problema mais difícil de se tratar na Bíblia. E aí é preciso lembrar que tem um contexto histórico para tudo. Tem dois sociólogos brasileiros que escreveram um livro sobre as ideias e o seu lugar. E o contexto histórico tem uma importância capital na compreensão das ideias, na formulação, na criação e na compreensão das ideias. E como eram as guerras da época? As guerras da época não tinham limite. Não tinha convenção de Genebra, não tinha convenção de Haia, não tinha convenção de Nova York. Quando eu digo convenção, são acordos e tratados convencionados entre as nações, que dizem o que é que você pode e o que é que você não pode fazer na guerra. Não tinha nada disso. Não tinha nenhum limite do que se pode fazer na guerra. E se fazia tudo. E se você pensar, comparando a violência de Israel em Jericó com a violência dos assírios ou dos caldeus, você vai ver que Israel era bonzinho. Porque os caldeus capturavam os derrotados, furavam os olhos, antes de furar os olhos, matavam os filhos na presença dos pais, praticavam toda sorte de violência. Israel não fez isso. Não furou os olhos de ninguém em Jericó. Antes de furar os olhos, não teve o cuidado de matar os filhos na presença dos pais. Agora, a hora para tudo. Acabamos de ver, quer dizer, se a hora para tudo, a hora para dureza nas relações horizontais. E Saul tinha recebido ordem de destruir o inimigo e ganhou a batalha. E o inimigo fugiu desorganizado. E um exército desorganizado era muito fácil de acabar de destruir, do inimigo acabar de destruir. Porque para combater tinha que ter muita ordem, tinha que cerrar fileiras, escudo com escudo. E se caísse um na fileira já criava um problema, porque abria uma brecha. E eles estavam desorganizados, correndo cada um por si. Seria muito fácil destruí-los. Mas ele estava cansado, ele tinha enjoado e desobedeceu de destruir o inimigo. Pagou muito caro por isso. Pessoalmente, pagou caro porque perdeu a graça do Senhor e acabou morrendo por isso. E Israel pagou um preço caro por isso, porque aqueles inimigos eram os filisteus que depois deram muita dor de cabeça a Israel, né? Então, mas tem ainda um outro aspecto, é que Israel voltou para o que era seu. Israel não estava tomando terra dos outros. Aquela terra tinha sido dada a Abraão, chegou ali, recebeu a terra, mas saiu um pouquinho, teve uma seca e ele se afastou.
E quando Israel volta do Egito, outros tinham ocupado a terra. Ele estava só querendo a reintegração de posse. No direito, a gente chama reintegração de posse. É quando você tem uma casa, um terreno, uma pessoa invade e você quer botar essa pessoa para fora para ter a posse novamente da sua terra. Então, o que Israel queria naquele momento era uma reintegração de posse. E a reintegração de posse não poderia ser pacífica. Ele não poderia chegar e dizer, olha, essa terra é minha e vocês façam o favor de sair. Ele teria que chegar mesmo usando a espada. Além disso, tem um outro aspecto. É que esse povo que ocupou a terra na ausência de Abraão, na ausência de Israel, esse povo era um povo ímpio. Eles praticavam toda sorte de violência, toda sorte de transgressão. Eles praticavam muito sacrifício humano. E quando o Senhor diz ao profeta que ainda não vai levá-los de volta para a terra prometida, porque os que estão lá ainda não encheram a medida, ele está dizendo que a reintegração de posse também será um basta à iniquidade que aquele povo praticava. Então, foi um basta. Não foi assim, vamos fazer guerra, e as guerras eram extremamente violentas. Não vamos fazer guerra com a violência típica da época para tomar a terra dos outros. Não, a terra não era dos outros. A terra era de Israel. Os outros é que eram invasores. Segundo, a violência era típica das guerras da época. E terceiro, aquele povo não era um povo bonzinho que o inimigo chegou, Israel chegou invadindo e matando. Não. Aquele povo era um povo violentíssimo e inimigo de Deus, porque tinha outros deuses. Mas ainda tem outra consideração que o Rodrigo Silva faz no livro que eu citei há pouco, O Ceticismo da Fé. Ele diz, olha, é preciso ler a Bíblia atentando para o gênero literário daquele livro que você está lendo. Que a Bíblia é uma coletânea de livros. E tem momentos que você tem livro histórico, tem momentos que você tem livro profético, tem momentos que você tem livro com doutrina de salvação, e tem momento que você tem obra extremamente poética, como é um poema erótico lá do Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E tem linguagem poética e linguagem literária. Uma coisa é a linguagem histórica, outra coisa é a linguagem literária. E na linguagem literária tem uma figura de linguagem que se chama hipérbole. Hipérbole é uma maneira de falar exagerando alguma coisa para chamar a atenção. Quando alguém diz que uma pessoa tem o nariz do tamanho de um bonde, ele não está dizendo que o nariz é do tamanho de um bonde. Ele está querendo chamar a atenção que aquela pessoa tem um nariz grande. Isso se chama hipérbole. Então, olha, massacrar, matar tudo que respira, matar tudo que tem fôlego em Jericó, é uma hipérbole. É uma maneira de dizer, pode pegar pesado. Você vai estar numa guerra, e guerra se faz assim. Não tem guerra boazinha. Hoje em dia tem gente cobrando que algum lado, em alguma guerra, faça guerra boazinha. Mas os mesmos que cobram guerra boazinha de um lado não cobram que o outro lado faça guerra boazinha. Porque guerra boazinha é hipocrisia. Não tem guerra boazinha. Mas por que ele diz que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem que chama a atenção pelo exagero, mas não pode ser lido pelo literalismo das palavras. Ele diz, aqueles povos que teriam sido exterminados, como é o caso dos cananeus, como é o caso de outros povos, jebuseus, amorreus,
Aqueles povos aparecem depois. E se eles aparecem depois, é porque não foram exterminados. Se tivessem sido exterminados, não apareciam mais. Então, era apenas uma hipérbole. Se você hoje disser, o país tem uma guerra com o outro, o país A tem uma guerra com o país B, e o comando do país A diz, olha, vá lá no país B e mate até as galinhas, mate até as baratas, mate tudo que respira lá. Se isso for literalmente interpretado, tiver um sentido literal das palavras, aquele povo depois não aparece mais. Aquele povo não vai ressuscitar. Agora, se aquele povo foi derrotado na guerra, perdeu o território, perdeu aquela área que estava em disputa, mas depois aparece e até volta a fazer guerra contra os vencedores, então aquele povo não foi exterminado. Então, as baratas foram poupadas, os ratos foram poupados, os bois foram poupados e algumas pessoas escaparam. Uma parcela escapou. Tanto escapou que cresceu, voltou e está fazendo guerra de novo. Né? Então, a severidade do Novo Testamento é outro ponto comum, porque o Novo Testamento tem severidade também. E quem estiver acompanhando no texto pode vir aí na página 4, onde temos. Lemos em Mateus 23:5. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Isso não é uma linguagem nossa, isso é uma linguagem dura. Então, há hora para tudo. Então, era hora de ser duro com os escribas e com os fariseus. Escribas eram os burocratas, e hoje nós diríamos os juristas. Escriba era quem fazia, às vezes, do que hoje nós chamamos de juiz, de promotor, de tabelião, de cartório, de escrivão, de burocrata de repartição pública. Né? Então, e esse povo estava merecendo o câmbio dele. Então, e fariseus, escribas e fariseus. E os fariseus eram uma seita judaica que se misturava com a política. Né? Era uma seita nacionalista e, portanto, devotava uma reação de resistência e de repulsa à dominação. E que era de um rigor legalista muito forte, que exigiu um cumprimento da lei do Antigo Testamento com muito rigor. E eram rigorosos na forma da lei, e não no espírito da lei. E tem uma passagem bíblica que diz que a letra mata e o espírito vivifica. A letra de quê? Da lei. E o espírito de quê? Da lei. E isso vai ficar muito claro quando os fariseus reclamam de Jesus estava comendo o espírito para poder no sábado, quando ele curou alguém no sábado, ele reclamava que o sábado não era para fazer nada. E ele diz, não era para fazer nada, é letra da lei. Né? E ele diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso era o espírito da lei. E ele estava sempre entrando em conflito e tratando com dureza quem pregava legalismo, quem pregava formalidade em vez de espírito da lei. E como ele defendia o espírito da lei, ele não estava contra a lei. Ele não veio revogar a lei, veio cumprir. Mas cumprir o espírito da lei, e não a forma, o formalismo da lei. Isso
também é um aspecto que concilia Antigo e Novo Testamento. Como é a conciliação? O Antigo Testamento chega e traz a lei. E o Novo Testamento chega e confirma a lei. Não revoga, confirma o espírito da lei, não confirma a forma. Né? E não confirma como requisito de salvação, e no Antigo Testamento também não é. Não só a lei, porque você pode dividir a lei do Antigo Testamento em lei ritual e lei doutrinária, propriamente dita, lei ligada às relações entre Deus e os homens. Então, era lei a circuncisão. E a Bíblia diz que até dessas pedras eu posso levantar filhos de Salomão, filhos de Abraão. Né? Então, diz que a circuncisão que vale é a do coração, não a do corpo. Então, é uma diferença aí entre forma e espírito da lei ritual. Lavar as mãos antes de comer, relações horizontais, o que hoje seria competência do Ministério da Saúde, de uma Secretaria de Saúde, coisa que não existia naquele tempo. Então, os profetas e os sacerdotes chamavam a si essas responsabilidades. O próprio sábado tem um sentido também de lei trabalhista, né? Tem repouso semanal. Agora, e o espírito da lei? Que não se trata de lei formal, se trata, sobretudo, das relações verticais. Aí Jesus resumiu em duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós temos as semelhanças entre o Antigo e o Novo Testamento, assim definidas, semelhantes na justiça equânime, não na justiça retributiva, semelhantes na doutrina de salvação, na soteriologia pela graça, mediante a fé, e não pelo rigoroso cumprimento da lei, semelhantes no perdão e no amor, semelhantes na paz proposta, não como pacifismo, mas como paz. Paz, não a qualquer preço, mas paz quando possível. Isso está em ambos os testamentos. Então, nós vemos lá em Gênesis 28, 14, que diz: a tua posteridade será como o pó da terra, e te dilatarás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por ti e por tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Isso significa que Deus não é o Deus do Antigo Testamento, não é um Deus tribal, como algumas pessoas querem. Não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus tribal. O Deus do Novo Testamento é um Deus cosmopolita ou universal. Não. Quando está escrito no Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, que diz: por tua descendência, descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, já estava dito que o Messias não era prometido para Israel. O Messias era prometido para todas as nações da terra, e Deus não era Deus de Israel, era Deus de todas as nações da terra. Ah, mas a Bíblia é cheia de passagens que diz que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sim, era Deus deles, porque eles recebiam ele como Deus. Mas não era Deus para eles. Era Deus deles e de todo mundo que o aceita como Senhor das suas vidas. Então, é o meu Deus também. E eu não sou judeu. Né? Ah, mas isso é no Novo Testamento? Não. Não. No Antigo Testamento também tem outros povos que foram agraciados. Né? Ciro, rei do Império Medo-Persa, né? É agraciado. E o Senhor diz que foi na frente dele quebrando os cadeados por ele. Então, existem povos que são assim.
não era o Deus, era o Deus de Israel, porque Deus, Israel o aceitou, mas não era Deus para Israel. Ah, mas Jesus chega e diz: eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de meu pai. Sim, há uma prioridade para Israel, porque Israel aceitou, foi o único povo que se manteve fiel ao monoteísmo, se manteve fiel a Deus. Porque o monoteísmo não aparece com Abraão. Ah, todos os povos eram politeístas. Eram, na época de Abraão. Mas se nós recuarmos ao Gênesis, Ló não era politeísta. É, Noé não era politeísta. E é muito anterior a Abraão. Então, se nós retomarmos a origem do surgimento do homem, a gente vai para o Gênesis, vai para Adão e Eva. Ah, mas não vamos entrar aqui na briga se aquilo é literal, é histórico, ou é simbólico, ou é alegórico. Mas é o início do processo de hominização. Se você acha que é simbólico e houve um processo de hominização. Ou é o início de uma criação direta e pronta. Se você não toma o caminho do design inteligente, toma o caminho da criação direta e pronta, como interpretação. Em ambos os casos, o recado é o mesmo. No início do processo de hominização ou do processo de criação, o homem conhecia Deus. E não era Deus de Israel, porque não existia Israel. Estava muito longe de aparecer Abraão. E daí para frente há uma divisão e surgem outros deuses. E há uma infidelidade, mas todos os povos conheceram Deus. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque, em que são coletados depoimentos de missionários e antropólogos que trabalharam com povos primitivos das ilhas do Pacífico, da floresta amazônica, dos montes do Himalaia, dos mais diferentes lugares do mundo, e eram povos todos politeístas, mas entre eles havia a ideia de um Deus acima dos deuses, de um princípio universal. Então, todos os povos tiveram conhecimento de Deus e o abandonaram e foram infiéis. Só ficou Israel. Por isso, Israel recebeu a bênção de ser por ele que viria o Messias. E aí tem uma interpretação sobre o casamento de Jacó com Lia e Raquel. Jacó tinha preferência por Raquel e queria casar com Raquel. Então, Jesus veio e disse: não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de meu pai. Os filhos de Abraão eram Raquel de Jesus. Mas o pai das duas, de Raquel e Lia, Labão, disse: não, espera aí. Você primeiro vai casar com a mais velha. E passou a mais velha para ele. E a mais nova, a Raquel, teve que esperar. A mais nova é Israel. Antes de existir Abraão, antes de existir Israel, já existiu os gentios, já existiu o mundo, os não hebreus. Jesus diz: eu quero casar com Raquel, eu vim para casar com Raquel. Mas o pai chega e diz: espera aí, primeiro os gentios vão te conhecer. Então, Raquel não casa contigo agora. Israel não te aceita agora. Agora você vai primeiro ser conhecido de todas as nações da terra. Quando você for conhecido de todas as nações da terra, se vão querer ou não te aceitar com elas. E aí já temos voltaríamos à história, ao debate do livre-arbítrio, já fizemos aqui um estudo sobre isso. Se todas as nações tiverem te conhecido, aí tu casas com Raquel. Tu casas também com Raquel. Ou seja, Raquel vai se converter, vai te aceitar. Israel se converterá ao cristianismo. É a profecia bíblica. Né? Então, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa do meu pai. Teve aquela mulher que queria uma cura para a filha, e ele diz: não vim senão para as ovelhas desgarradas, e a mulher diz: mas os cachorrinhos também têm direito ao que sobejar da mesa.
E ele aí, bem, então tua fé te salvou e a tua filha vai estar curada, ou já está curada. Então, não tem um Deus tribal no Antigo Testamento e um Deus cosmopolita no Novo Testamento. Também essa diferença não existe. Né? E assim, fechamos o comentário que certamente não esgota o assunto, não exaure, tem muita coisa a ser analisada ainda, mas agora é hora da gente encerrar a gravação para passar a discussão. Eu faço a discussão depois da gravação, porque alguém pode se sentir mais à vontade de dar um testemunho, de fazer uma crítica ou de fazer uma pergunta, ou contribuir com mais algum acréscimo, se não estiver sendo gravado, e depois a pessoa pode fazer por escrito para o canal, quando for colocado no canal essa gravação. Então, passemos sem a gravação aos nossos diálogos, e aí eu preciso que vocês se manifestem.